Olá, senhoras e senhores, sempre muito bem-vindos e sempre desejando sucesso para todo mundo. Hoje o nosso assunto vai ser a segunda parte, vamos dizer assim, do período democrático. Depois do chamado suicídio de Getúlio Vargas, vieram novos presidentes. É claro que Getúlio Vargas, como nós vimos, era um grande empecilho para a política econômica de investimentos dos Estados Unidos em plena Guerra Fria, perfeito? Então, o próximo presidente, depois que Getúlio Vargas, vamos dizer assim, sumiu, o próximo presidente vai ser o JK, depois Jango e finalmente João Goulart, quando nós vamos ter início, depois da queda dele, da ditadura. Então, podemos observar na tela, estamos chegando já ao fim desse processo da democratização no Brasil, que se iniciou depois da era Vargas. E aí vem Juscelino Kubitschek, de 56 a 61. Senhores, olhem aqui. A eleição de Juscelino Kubitschek foi muito suspeita, só que não se comprovou, mas foi financiada pelas forças entreguistas, os senhores entenderam. Ou seja, financiada pelos interesses dos Estados Unidos, porque com certeza a JK iria favorecer aos Estados Unidos. Assim, vamos para a tela, por gentileza. Vejam só o lema da campanha de JK. Crescer 50 anos em 5 anos. E a charge está sendo bem clara. Observem bem, chega, diz na charge JK, no meu governo não há lugar para pessimistas. Do outro lado, o grito da fome, desemprego, analfabetismo, questão agrária, etc. Então, olhem para mim, por gentileza, estamos vendo claramente, através dessa charge, de que o interesse, a política de Juscelino Kubitschek estava voltada exclusivamente para os interesses dos Estados Unidos. Investimentos, crescimento, ganhar dinheiro, se potencializar diante da potencialização também do outro lado da União Soviética, que, aliás, adotava, obviamente, a mesma política em relação aos seus países do seu bloco comunista. Se a gente, voltando para o slide, perceber, o seu plano de governo financiado pelos Estados Unidos, ele estava voltado para 5 áreas. A energia, o transporte, alimentação, educação e indústria de base. Só um detalhe, olhem para mim, por gentileza. Interessante, porque o primeiro presidente do período democrático também tinha essas preocupações, também tinha esses investimentos feitos nessa área. Então não aconteceu nada que precisou fazer tudo de novo? Aliás, hoje precisa fazer exatamente investimentos nessas áreas. Então o que foi que mudou? O que foi que aconteceu que essas áreas ainda não se desenvolveram se há tanto tempo há dinheiro disponível para o investimento dessas áreas? Por isso, às vezes, eu gosto de dizer a história do Brasil se repete, porque sempre é a mesma coisa. Eu quero é novidade. Eu quero ver que mudou. Senhores, como eu disse, voltando para o slide, o plano de metas financiado pelos Estados Unidos nessas áreas. Então, vamos lá.
por exemplo, aconteceu a construção de usinas hidrelétricas, Furnas e Três Marias. Foi! Olha para mim. Foi! Foram construídas. Só que, com dinheiro emprestado pelos Estados Unidos, que passaram para as empresas dos Estados Unidos que construíram essas obras. Então a política da Guerra Fria continuava do mesmo jeito. Nós nos endividamos cada vez mais e eles recebendo o dinheiro do investimento de volta para a pátria dos Estados Unidos. Segundo, foram instaladas as diversas indústrias automobilísticas. Mas, de novo, quem foi que as instalou? As empresas dos Estados Unidos. Inclusive, por exemplo, JK foi tão puxa-saco dos Estados Unidos que, em homenagem a ele, JK, o primeiro automóvel, por exemplo, da Fábrica Nacional de Motores foi o FNM JK, um projeto da Alfa Romeo. Também, olhe para mim, isso não custou nada, obviamente, aos Estados Unidos, com os lucros extraordinários que os Estados Unidos obtinham em cima dos investimentos que faziam no Brasil. E, do outro lado, nova charge, nova crítica. O grito de JK, primeiro o projeto dos automóveis, depois o povo. Os senhores estão percebendo, olhando aqui, por gentileza, os senhores estão percebendo justamente que sim, mas o período de JK não foi tão desenvolvimentista, foi para os lucros dos Estados Unidos. Porque tudo o que foi feito aqui não foi feito com o nosso dinheiro. Foi o dinheiro dos Estados Unidos investido para voltar em dobro, triplo, quadriplo na devolução dos investimentos do Brasil. Então, obviamente, que os Estados Unidos, que precisavam de dinheiro, não iam investir nas áreas ligadas ao povo, a massas populares, porque o retorno seria mínimo. Em plena Guerra Fria, precisava ser o máximo contra a União Soviética. Seguindo o slide. Claro, aconteceu a abertura de rodovias, principalmente em Belém e Brasília. Ao todo, foram construídas 20 mil quilômetros de estradas. De novo aqui, senhores. Sim, foi. Mas quem fez isso? As empresas dos Estados Unidos. Então, quem obteve lucros em cima disso? Os Estados Unidos. Como é que JK endividou o Brasil? Porque nós estamos apenas começando. Ampliação da produção de petróleo de 2 para 5,5 milhões de barris. Aconteceu, é verdade, maravilha. Sim, mas quem fez isso? As empresas dos Estados Unidos. Então o lucro foi para onde? Sempre vai ser a mesma conversa. Criou a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Aqui tem um detalhe muitíssimo interessante, senhores. E hoje continua se falando em desenvolver o Nordeste. Então, o que foi que se desenvolveu no Nordeste se continua o mesmo problema? Então, o que aconteceu com tanto dinheiro da SUDENE? Ah, perdão, sim, foi investido, sim. Nas terras daqueles que tinham direito a esse dinheiro ou participação a esse dinheiro. Governadores, senadores, políticos
que tinham acesso, investiram onde? No Nordeste. É só os senhores poderem visitar as fazendas destes personagens que parecem um Dubai brasileiro. Mas ao lado da fazenda dele existe miséria, desgraça, pobreza. Então o dinheiro foi direcionado exclusivamente para os poucos e a maioria absoluta. Por isso, sempre se fala em necessidade de desenvolver o Nordeste. E tanto se fala e ele não se desenvolve, não tem jeito. Os senhores entenderam. Finalmente, a maior obra de JK, construção de Brasília, com o arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. Quando foi inaugurada, então, no dia 21 de abril de 1960. Senhores, por que foi construída a Brasília no governo de JK? Nós sabemos que na história, Pombal já falava para transferir a capital para o centro do Brasil. Do outro lado, no governo de Dom Pedro, idem, também se falava do governo Dom Pedro I, Dom Pedro II também. Mas por que só foi construída justamente no governo de JK? Senhores, estamos falando da Guerra Fria. A União Soviética só se expandia. A Brasília foi inaugurada em 1960. Vamos verificar um detalhe. A Guerra Fria oficialmente foi declarada por Truman, presidente dos Estados Unidos, em 1947. O que foi que aconteceu em termos de Guerra Fria até 1960? Exclusivamente o aumento da área de investimentos para a União Soviética. Senhores, vejamos, em 1949, Revolução Chinesa. Uma área espetacular de investimento para a União Soviética, perdão. Em 59, a Revolução Cubana, idem. Então, a área de investimentos da União Soviética aumentava constantemente. E dos Estados Unidos, nada. O que finalmente os Estados Unidos tiveram, que medida tinham que tomar? A capital do Brasil, que era o maior prato de investimentos dos Estados Unidos, na América, temiam que poderia eventualmente acontecer e o Brasil se tornar uma nova área de investimento da União Soviética. Por isso, transfira a capital do litoral, que é muito fácil para ser dominada, lá para dentro, que lá eles não entram. Toma aqui o dinheiro e construa. E a gente tinha que pagar por isso. Tanto é que se os senhores, não precisa ser grande engenheiro ou arquiteto para entender a questão de espaço na construção de Brasília. Locais espaçosos, justamente para poder observar o movimento facilmente, perceber eventualmente deslocamento de inimigo, no caso de uma invasão. No Rio de Janeiro, não. Uma casinha colada na outra. Entrou na primeira, chega na última. Em Brasília, não. Porque para sair de um lugar para o outro, ele vai ser visto. Então, esse espaço, claro que isso foi um caráter essencialmente estratégico na construção de Brasília. Repito de novo, por causa da Guerra Fria e os interesses dos Estados Unidos. Aqui os senhores têm algumas ilustrações
na época, olha aí os candangos na inauguração de Brasília. Sim. Aí o que foi que aconteceu? Aí você vai dizer, não, mas foi uma euforia se construindo Brasília. Mão de obra dos desempregados se deslocou, tinham trabalho, ganhavam dinheiro, desemprego reduziu. Sim, mas Brasília foi inaugurada. E o que foi que aconteceu com todos esses trabalhadores? Depois da inauguração de Brasília. O que aconteceu como reflexo da Lei Áurea de Princesinha Isabel. O favelamento da periferia de Brasília. As chamadas cidades satélites, que nada mais, nada menos são do que as favelas. Essa foi a obra de Juscelino Kubitschek. Exatamente isso. Senhores, depois de JK veio Jânio Quadros. Jânio Quadros adotou como lema da sua campanha, por isso passou a ser chamado como estilo de Jânio, vou combater a corrupção e varrer a sujeira da administração pública. Ele foi certeiro, por quê? Porque toda a máquina político-administrativa estava corrompida pelos entreguistas, por aqueles que foram pagos pelas empresas, pelos interesses dos Estados Unidos, para criar leis e favorecer os investimentos dos Estados Unidos. Então tudo era feito à base da corrupção. Jânio Quadros tinha consciência disso, que só rolava assim. Por isso ele veio com essa bandeira. E os senhores podem observar, em toda a sua campanha, sempre a vassoura aparecia como símbolo do seu discurso, do seu estilo. Além disso, vejam bem, Jânio Quadros, aliás, era todo troncho, mas ele sabia, e era consciente, sabia o que ele queria fazer. O problema, ele estava sozinho contra toda a estrutura corrompida da máquina político-administrativa no Brasil. E é porque estamos falando do período democrático. Será que justamente na época da democracia que acontece a maior corrupção? De novo, a história se repete, impressionante, e eu quero é novidade. Nós estamos vivendo democracia e nós temos corrupção. E tantos exemplos ainda que nós não conhecemos. A corrupção da máquina pública. Senhores, vejam só. Jânio foi louco diante da política dos Estados Unidos. Reatou relações diplomáticas com a União Soviética e com a China. Já, olha para mim, já comunista. É impressionante, na cara de pau, na cara dos Estados Unidos. Mais um empecilho para os Estados Unidos em relação aos seus investimentos. Agora, podemos observar, olha só, enlouqueceu, condecorou Ernesto Che Guevara olha para mim por gentileza, com a maior condecoração brasileira, Cruzeiro. Impressionante. Enquanto que os Estados Unidos estavam caçando Che Guevara, porque o problema de Che Guevara, depois da realização da Revolução Cubana, era viajar por toda a América Latina e preparar e organizar
a mesma revolução comunista que fez com Fidel Castro em Cuba e todos os países da América Latina. Então era procurado e caçado pelos Estados Unidos. Jânio Quadros recebe o cara com decora e com status de chefe de Estado. Impressionante! É um infarto os Estados Unidos estavam tomando naquele momento, com certeza. Carlos Lacerda, aquele famoso crítico e oposicionista de Vargas, aliás, de todos que eram, olha aqui, por gentileza, de todos que eram contra os interesses dos Estados Unidos. Também não poupou Jânio Quadros e disse: Jânio abriu as portas ao comunismo internacional. E o que Jânio faz? Uma visita oficial a Cuba. Meus senhores, acompanhem por gentileza este documentário. Desembarca em Havana, capital de Cuba, o senhor Jânio Quadros, sendo recebido no aeroporto por grande massa popular, fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas. Com o senhor Jânio viajou grande comitiva onde fortificavam altos expoentes da política nacional. O deputado Jânio Quadros entrou de sola no ritmo cubano, marcando compasso com segurança. Fidel Castro, valoroso líder revolucionário de Cuba, apareceu no aeroporto a fim de recepcionar a comitiva de brasileiros em visita à sua terra, agora liberta do jugo ditatorial de Batista. Jânio e Fidel falaram às rádios de Cuba. Manteve ainda o líder cubano animado bate-papo com elementos da comitiva nacional. A confraternização foi das mais perfeitas. Olhado e admirado como um deus em Cuba, Fidel tem inspirado muita gente a fazer alguma coisa pelos desprotegidos. Pena que os outros fiquem apenas na inspiração. Muito bem, senhores. Pois é, essa foi a participação de Jânio Quadros. Finalmente, claro, diante desse comportamento, lutando contra todo o imperialismo dos Estados Unidos, em uma guerra fria mundial, Jânio ficou isolado sem apoio do seu próprio partido, a UDN, União Democrática Nacional, sem apoio dos empresários, porque tudo eram estrangeiros, sem apoio da aristocracia, que também foi comprada pelo dinheiro dos Estados Unidos, e sem apoio dos grupos que dominavam a imprensa, porque eram grupos estrangeiros. Finalmente, Jânio não tinha saída. Ou se suicidava, ou renunciava. E assim escreveu: forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. A mim não falta a coragem de renúncia. Este país é ingovernável. E era ingovernável. Era impossível ter o controle sobre toda a corrupção que existia no Brasil. E aí, obviamente, as manchetes dos jornais famosos, Fatos e Fotos, Folha de São Paulo. Só que quando, olhem para mim por gentileza, só que quando Jânio Quadros renuncia, o seu vice, João Goulart, o Jango, estava em visita oficial na China. Minha gente, imaginem o mal-estar dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Repito que era o maior prato de investimentos dos Estados Unidos aqui.
Por causa disso, quem vai assumir o poder enquanto João Goulart volte da viagem oficial da China e da União Soviética? Ranieri Mazzilli, que era o chefe do executivo. Aqui os senhores podem ver justamente a transmissão do cargo para ele. E o que foi que Jango fez na China? Vamos acompanhar. Presidente da República Popular da China, recebe o vice-presidente João Goulart. Os hóspedes de honra visitam o Museu de História da Revolução Chinesa. Esses caracteres chineses dizem: distribuímos a terra, a golpe de machado, inauguramos um novo mundo, e a golpe de foice, construímos um universo velho. No dia 23 de agosto, o vice-presidente João Goulart termina sua visita à China e parte do cantão para regressar ao Brasil. Chen Shen, vice-governador da província de Guangdong, e outros dirigentes da província e da cidade, assim como multidões cheias de emoção, despedem-se dos hóspedes de honra na estação ferroviária. Cada vez mais a amizade e a unidade e a cooperação entre os povos da China e do Brasil. Felicidades ao povo brasileiro. Boa viagem aos hóspedes de honra. Muito bem, senhores. Aqui nós vimos, quer dizer, diante, olhem aqui para mim, por gentileza, diante de todo o quadro da Guerra Fria, enquanto Jânio fazia a sua política, mas não aguentou, do outro lado, João Goulart, super, mega, hiper simpatizante do comunismo chinês e soviético. E aqui, inclusive, nós podemos perceber como se distanciava o Brasil dos Estados Unidos no governo de Jânio e principalmente João Goulart. Escutem os senhores esse documentário, principalmente o pronunciamento de João Goulart na China. Vamos prestar bem atenção, por gentileza. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivéssemos perto
Muito bem, senhores. Olhem para mim, por gentileza. E aí o que foi que a gente percebeu? A gente percebeu a simpatia extraordinária entre os dois povos e principalmente no discurso. João Goulart foi bem claro e ignorou os Estados Unidos. Ele falou em grande amizade entre a China e o Brasil, entre os povos, com os povos africanos, asiáticos e latino-americanos. Nem sequer citou os Estados Unidos. Então por causa disso, os Estados Unidos tinham que fazer alguma coisa, porque começava a surgir uma grande ameaça comunista no Brasil. Assim, então, criou-se uma oposição por toda a área corrupta brasileira para impedir a posse de João Goulart, acusado de ser perigoso comunista. Por isso, nós tivemos dois grupos contrários à posse, principalmente militares, judenistas e grandes empresários, e do outro lado, a favor da posse. Óbvio, sindicalistas, trabalhadores, profissionais liberais, pequenos empresários, camponeses, etc. Favoráveis à posse, formavam a chamada Frente Legalista, porque por lei era para acontecer isso. E, inclusive, dirigido o Terceiro Exército por governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, com seu comandante, foi a Brasília exigir o cumprimento da Constituição, porém tinham que aceitar, não tinham força diante de tanta corrupção. Tinham que aceitar o acordo. Jango só assumiria se aceitasse o sistema parlamentarista. Senhores, olhem para mim. No sistema parlamentarista, o presidente não manda, ele apenas representa. Quem manda é o primeiro-ministro. Então, o Jango seria o presidente. Mas quem governaria? O primeiro-ministro. E assim foi feito. O primeiro-ministro indicado para João Goulart foi Tancredo Neves. Quando então João Goulart finalmente tomou a posse e criou logo o plano chamado Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, organizado pelo Ministério do Planejamento na figura de Celso Furtado, que defendia a melhor distribuição das riquezas nacionais, principalmente tornar produtivos latifúndios improdutivos. Olhem para mim, isso significava claramente o quê? A reforma agrária. A aristocracia, cúmplice dos grandes empresários dos Estados Unidos. Obviamente que tinha que reagir. Encampar as refinarias particulares de petróleo, segundo o plano de João Goulart, reduzir a dívida externa, diminuir a inflação e manter o crescimento econômico sem sacrificar os trabalhadores. Acontece que, olha para mim, João Goulart encontrou uma brecha na Constituição brasileira. Ele, como presidente no parlamentarismo, não governava, mas tinha o direito de fazer o plebiscito popular em relação à forma de governo que o povo gostaria que existisse no Brasil. Ora, como presidente,
Quem governaria, quem mandaria? Seria ele. Por isso, antes de aclamar ao povo, à sociedade, as suas reformas de base, na área de reforma agrária, reforma educacional, reforma urbana, reforma tributária, reforma eleitoral, cria a lei de remessas de lucro, justamente aquela que Getúlio Vargas tinha criado para proibir a remessa dos lucros das empresas estrangeiras para os Estados Unidos. E, além disso, faz o plebiscito se o povo queria presidencialismo ou parlamentarismo. Obviamente, o povo queria João Goulart no poder. Consequentemente, o presidencialismo. Quando ganha, ele faz o discurso, um comício na Central do Brasil. Prestem bem atenção, senhores, ao conteúdo de comício. Claro, repito que a qualidade desses arquivos há décadas não é tão perfeito, mas dá para a gente, preste bem atenção. Muito bem, senhores. Olhem para mim. O conteúdo do discurso foi suficiente para que João Goulart fosse julgado como subversivo aos interesses dos Estados Unidos e, consequentemente, subversivo ao Estado brasileiro. Isso o custou o golpe militar. Senhores, mais uma vez, muito obrigado, desejando sempre o sucesso. Tchau, até o próximo encontro.